Olá, pessoal! Vamos continuar falando um pouquinho sobre raízes. Como achar raízes, por exemplo, certo? Nós sabemos, por exemplo, a raiz de 64 a gente consegue achar chutando. Por quê? Vamos tentar. 2 vezes 2 dá 4. Então não pode ser 2. 3 vezes 3 dá 9. Não pode ser 3. 4 vezes 4 dá 16. Não pode ser 4. 5 vezes 5 dá 25. Não pode ser 5. 6 vezes 6 dá 36. Não pode ser 6. 7 vezes 7 dá 49. Não pode ser 7. 8 vezes 8 dá 64. Encontramos o número que ao quadrado dá 64. Então, a raiz de 64 é 8, certo? Algumas raízes são fáceis de encontrar, mas e se a gente procurar de um número muito maior? Por exemplo, se quisermos a raiz de 400. Ainda dá para chutar? Dá, mas conforme esse número cresce mais, fica difícil descobrir chutando. Então tem um algoritmo que ajuda a gente quando a raiz ela é encontrável nos naturais. Porque lembra que às vezes ela pode dar um número quebrado loucão que a gente vai estudar lá no futuro. Então, qual é esse método? É o método da fatoração. Antes da gente entrar nele, nós temos que lembrar uma seguinte propriedade. O que acontece se você tirar raiz de 2 ao quadrado? Bom, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4 é 2. Certo, mais uma coisa. Se você quiser raiz de 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. E raiz de 9 é 3. Percebe o que acontece? Raiz de 4. 4 ao quadrado vai dar 16. E tirando a raiz, volta a ser 4. Raiz de 5 ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25. E aí você tira a raiz, volta a ser 5. Isso é o que nós chamamos de cancela. Nos naturais positivos, acontece o cancelamento. O quadrado cancela com a raiz. 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 E basicamente o número sai da raiz. Essa de sair número é muito importante, porque se nós conseguirmos fatorar um número em pares, em quadradinhos, em parzinhos, nós podemos fazê-lo sair da raiz. Vamos fazer isso na prática uma vez, certo? Vamos fatorar o 400. O que é fatorar? E dividindo ele. Então, a gente vai dividir 400, por exemplo, por 2. Dá por 2, não pode dar número quebrado. Parecido com o MMC. 200. Dá para dividir por 2 de novo. Vira 100. Dá para dividir por 2, vira 50. Dá para dividir por 2, vira 25. Dá para dividir por 5 agora. E agora dá para dividir por 5. Nota que eu mudei de 2 para 5 porque ó, o 25 não dá mais para dividir por 2. E a gente tem que escolher algum número primo que dê para dividir. Bom, ó, eu tenho um parzinho do 2 aqui, tenho um parzinho de 2 aqui e tenho um parzinho de 5 aqui. Legal! Então, pera aí. Se eu quiser tirar a raiz de 400, é a mesma coisa que eu tirar a raiz desse número, mas em pedacinhos. Então, ele é um parzinho de 2, um parzinho de 2 e um parzinho de 5. Potência 2 desses números. Todo mundo que está com potência 2, cancela a potência e sai da raiz. Cancela a potência e sai da raiz. Cancela a potência e sai da raiz. Olha só que legal! O 2 saiu e o 5 saiu. Todos saíram. E para onde foi a raiz? Foi embora, basicamente, de uma maneira lúdica. Olha, sobrou esses números fora da raiz. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, a raiz de 400 é 20. E isso é possível fazer com cada número que tem uma raiz boa, de ser achado. Vou fazer mais um exemplo. Ó. Se quisermos a raiz de, por exemplo, 256, eu acho que era assim. Vamos tentar. 256. Divide por 2, dá 128. Divide por 2, dá 64. Opa. Divide por 2, dá 32. Divide por 2, dá 16. Divide por 2, dá 8. Divide por 2, dá 4. Divide por 2, dá 2. Divide por 2, dá 1. Parzinho, 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 parzinho. Nossa, temos 4 parzinhos então, ó. 1, 2, 3, 4. Todos eles são parzinhos, então tem que colocar eles ao quadrado. Porque, ó, esse é um parzinho, esse é um parzinho, esse é um parzinho, esse é um parzinho. Bom, cada um deles paga o parzinho e sai da raiz. Todos eles saíram. O 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que é? 16. Então, a raiz de 256 é 16. Certo. E quando não der para formar um parzinho?
exatamente quando não der para formar um parzinho, é porque não vai ter raiz exata. Vamos, raiz exata natural. Então, raiz de 10. Vamos tentar fazer isso, ó. Dá para dividir por 2 e depois por 5. Não tem parzinho nenhum. Ó, se a gente fatorar, ninguém sai da raiz. Então, essa raiz não é encontrável. É nos naturais. Tipo, ela não é um número natural. Ela não é um dos números que nós podemos calcular bonitinho, infelizmente. Certo. Mas com esse algoritmo você consegue achar raiz quadrada geral. Futuramente a gente vai generalizar também para raiz cúbica, raiz quarta. Mas por enquanto, só saber calcular raiz assim já é muito bom. Tudo bem, pessoal? Então, vou parar a gravação e aí até a próxima.